Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. E a palavra, a mensagem que Deus tem para nós no dia de hoje é que quando tudo parece perdido, o Senhor age. Não desista, porque quando tudo parece perdido, quando você não tem mais nenhuma esperança, quando todas as possibilidades acabaram, lembre-se, Ele pode restabelecer aquilo que parecia perdido, restaurar aquilo que estava destruído. Ele pode. Por isso que Ele colocou essa frase para mim, para que nós pudéssemos meditar nesta frase. Quando tudo parece perdido. Parece. Essa palavra, você tem que colocar essa palavra. Parece, mas não está perdido. Parece perdido. Diante dos homens, parece perdido. Mas para o Senhor, apenas parece. Mas não está perdido. E você vai encontrar a resposta disso em Êxodo, no Velho Testamento. No livro de Êxodo, no capítulo 14, você vai encontrar a travessia do povo de Deus no Mar Vermelho. Quando Deus abriu o mar para aquele povo. Vocês não têm ideia quantas vezes esse povo pensou que estava perdido. Que eles iam continuar ali no sofrimento, na escravidão do Egito. Quando eles não tinham mais nenhuma esperança. Foi quando Deus chamou Moisés e mandou Moisés ir até o Egito para libertar o seu povo. E Moisés não foi muito bem recebido, não. Houve uma resistência, tanto por parte, naturalmente, dos egípcios. O faraó não aceitou aquilo, perder aquele povo que estava servindo a ele, como também muitos hebreus não acreditavam. Eles não acreditaram no que Moisés falou, que Deus tinha aparecido numa sarça. Essa sarça ardia em chamas, mas não se consumia. E que Deus disse que ele fosse até o Egito, retornasse ao Egito para libertá-los. Muitos deles não acreditaram. Como talvez hoje, diante das circunstâncias que você está vivendo, a sua fé foi paralisada. Porque as circunstâncias, muitas vezes, elas tentam paralisar a nossa fé. Então, aconteceu isso até na travessia. Olhe que eu já vou pular de quando o Senhor determina Moisés para libertar o seu povo, para o momento mais importante para esse povo. Porque foi assim, um divisor de águas, literalmente. Até aquele momento, muitos foram como aquela coisa de Maria vai com as outras, mas sem acreditar em Moisés, sem acreditar no Deus Todo-Poderoso que havia estendido a mão para eles, para libertá-los. E muitos deles resistiram para não serem libertos. Sabe por que eu digo isso, irmãos? No versículo 10,
Olha o que acontece. Vou no 9. No 9, os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram. Eles alcançaram, os egípcios alcançaram o acampamento junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon, onde o povo ficou, onde Deus disse, aguarde aqui. Só tinha o mar na frente deles e do outro lado eles viram os egípcios chegando para destruí-los e para levá-los cativos. Aqueles que se salvassem daquela situação voltariam ao cativeiro do Egito. E eles viram isso diante deles. Quando eles viram o exército de Faraó, do Egito, quando eles viram, só tinha o mar na frente deles e vinha o inimigo com a fúria, ávidos para destruí-los. Mas quando eles começaram a reclamar, olha o que eles disseram. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e ficaram com muito medo. Muito medo. Não deixe que o medo te paralise. Não recue, não desista. E eles ficaram com muito medo. Olha o que eles fizeram. Eles deveriam ter se prostrado em terra e clamado pelo Deus vivo. Sabe o que eles fizeram? Murmuraram. Foram reclamar e botar a culpa em Moisés. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo a Moisés, olha, em vez de clamar pelo socorro do Senhor, não, dizendo a Moisés, será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morrêssemos no deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Ou estava tão bom sendo escravo do pecado, do mal? Não foi isso que dissemos a você, Moisés, no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios. Olha que vergonha. Esses homens falaram desta forma com Moisés no momento de aflição, onde só tinha o mar na frente e por trás os inimigos. No lugar deles terem dado palavras de força para Moisés, eles acusaram Moisés e disseram, mas nós queríamos ficar lá, escravos no Egito, mas você querendo nos libertar. Olha. E aí ele diz, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Infelizmente, o medo fez com que esses homens falassem tanta bobagem, no lugar de recorrer ao Senhor. Recorra ao Senhor. No momento de sua aflição, você tem o seu Criador, o autor de sua vida. E Ele pode tirar você desta situação difícil. Não faça como este povo fez. Acusando pessoas, reclamando até de pessoas que tentaram te ajudar, que tentam te ajudar, que querem te ajudar. Mas você está naquela dor, na preocupação, você está paralisado espiritualmente, paralisada espiritualmente. Isso não é bom. Não permita que a circunstância que você está te paralise. Não permita. Mas Moisés, diante de todo o sofrimento, Moisés não recuou. Ele teve fé e ele disse àqueles homens. Moisés, porém, respondeu ao povo, não tenham medo. Grave bem esta frase. Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês
nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. Ou seja, o perigo estava em cima deles. Eles estavam vendo. Não tinha binóculo naquele tempo, não. Os egípcios estavam ali em cima para destruí-los. E ele também viu, Moisés viu, mas Moisés viu a grandeza de Deus. E aí ele diz, não temam, porque hoje mesmo, esses egípcios que vocês estão vendo, vocês não verão mais. O Senhor, olha só, meu Deus, é muito lindo. Olhe, minha gente, grave isso. Êxodo 14, versículo 14. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Aleluia. O Senhor lutará por você. Mantenha calma. Creia tão somente e verás a glória de Deus. Creia tão somente e verás a glória de Deus. E o que Deus fez? Diante disso que Moisés falou, Deus começou a agir. Deus começou a agir. Ele ordenou a Moisés que Moisés estendesse o bordão, apontando para o mar. E aquela nuvem que estava na frente deles, conduzindo aquele povo, ela vai e é transportada por Deus para ficar por trás do povo, separando o seu povo do inimigo, da nação inimiga, do exército inimigo. Então Deus pode fazer isso com você hoje. Ele pode enviar a sua coluna. O seu poder vai ser manifesto em sua vida. Creia como Moisés creu. E Deus fez. E olha o que aconteceu com essa nuvem. Glória a Deus. Aleluia. Para o povo de Deus, esta nuvem iluminava o povo, para que o povo caminhasse para o mar. E para os egípcios, o Senhor deixou a escuridão. E eles ficaram confusos. Eles não conseguiam atingir o povo de Deus, porque eles ficaram desorientados. Deixe que o inimigo fique desorientado. E eu não estou falando nem sangue nem carne, porque você não tem inimigo com sangue e carne, mesmo que você pense que tem. O seu esposo não é seu inimigo. A sua esposa não é sua inimiga. O seu filho não é seu inimigo, nem o seu pai, muito menos. Entenda isso. A sua luta não é contra sangue nem carne. Mas você clame ao Senhor que Ele desbarate, deixe o inimigo totalmente desorientado, o inimigo de nossas almas, o ladrão de almas que quer nos levar, ele quer nos tragar. E ele coloca circunstâncias diante de você que te apavoram, que te paralisa. Por isso que a palavra de hoje é: não temas. Não temas. Porque o Senhor lutará por você. Fique calmo. E aí, o Senhor me conduziu também a esta passagem tão maravilhosa. Agora, no Novo Testamento, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Marcos. Meu Deus. No capítulo 5, quando ele faz referência à situação de Jairo e da mulher do fluxo de sangue. Jairo estava com uma filha extremamente enferma, morrendo. Sabe quem era Jairo? Jairo, ele era um dos chefes da sinagoga.
Mas ele deixou o status dele bem longe e saiu correndo em busca do socorro do único que poderia socorrê-lo. Foi clamar ao Filho do Deus Altíssimo, aquele que estava curando tantas pessoas. E ele foi à procura de Jesus. Ele quebrou todos os protocolos. Ele não quis nem saber se os demais amigos dele lá da sinagoga, o que iam pensar dele. Porque ele não era um homem simples. Não era apenas alguém que fazia parte ali da sinagoga, como um membro qualquer. Não, ele era um dos chefes da sinagoga. E ele recorre àquele que pode resolver. A filha dele tinha 12 anos. E quando ele clama a Jesus, para Jesus ir até a sua casa, para, como ele diz, se o Senhor colocar a sua mão sobre ela, ela será salva, ela será curada. E aí Jesus diz, eu vou. E imediatamente Jesus, como ele faz sempre, imediatamente ele chega. Mesmo quando você nem percebe. Mas ele está do seu lado, lutando as suas guerras, os seus conflitos, as aflições que você tem enfrentado. Você não está só. O Senhor é com você. E aí, vejam, irmãos, que coisa tremenda. Enquanto Jairo estava naquela aflição, à procura da filha, indo a caminho da sua casa com Jesus, uma mulher que há 12 anos sofria com hemorragia. E essa mulher, ela pensa, se eu tocar nas vestes dele, de Jesus, eu serei curada. Ela tomou atitude. Sabe o que tinha acontecido com essa mulher? Tudo parecia perdido para ela. Ela tinha perdido todos os bens, gastando com remédios e médicos, tentando se libertar daquele fluxo de sangue, daquela hemorragia. Mas ela não conseguiu a cura. A palavra de Deus diz que, pelo contrário, piorava cada dia mais. Piorava cada dia mais. E aí, o que ela fez? No lugar dela ficar, vou ficar agora na minha dorzinha aqui, bem quietinha, que aí a morte vai chegar, acabou tudo. Porque parecia que tinha terminado tudo, todas as chances dela tinham acabado. Parecia que tinha acabado. Mas ela, com certeza, com dificuldade, pela fraqueza, quando você perde sangue, você fica fraco. E ela perdeu muito sangue, 12 anos que ela vinha com esse problema. Mas ela cambaleando, com dificuldade, vai com dificuldade à procura do mestre. Porque, aleluia, com certeza ele vai resolver. Creia tão somente e verás a glória de Deus. E essa mulher foi. E ela recebeu de Deus, sim. E mesmo a multidão tocando em Jesus. Tantos ali, um empurra, todo mundo indo a caminho da casa de Jairo, do homem importante, que se desprendeu daquela importância e foi pedir socorro ao Senhor. Fez bem. E aí, quando ele sente que saiu virtude dele, poder de Deus havia saído, ele procura quem me tocou. Olha, Jairo deveria estar tão apressado que ele pensou, meu Deus, tomara que alguém não pode atrapalhar, porque minha filha está morrendo. Jairo, com certeza, deve ter ficado numa aflição grande. E aí, Jesus foi resolver a situação daquela mulher. E aí ela diz que foi ela, porque sentiu
que foi curada, ela sentiu no corpo. A palavra de Deus diz isso. Já aconteceu isso comigo. Uma vez eu estava enferma e Gleice, minha irmãzinha em Cristo, e amiga de infância, e Deus usa muito ela para orar por cura. Mas nós estamos sabendo disso depois desse fato. Que na época da pandemia, quando eu estava com febre, o corpo todo doído, me sentindo super mal, calafrio, eu pedi a ela que pedisse ao grupo de mulheres de oração para pedir oração por mim. E ela disse, tá certo, eu vou pedir ao grupo. Mas vamos orar? Ela disse. Eu disse, então vamos. E quando ela estava orando, eu senti como um choque no meu corpo. Eu senti como um choque no meu corpo. E eu, como estava toda enrolada, estava coberta, estava de casaco e com um lençol, aquele edredom, e com frio. Quando eu senti o choque, eu comecei a sentir calor. E ela continuava orando. Ela não parava de orar. E eu sentindo calor, comecei a diminuir a roupa. E com calor. E aí, quando ela parou de orar, eu disse, Gleice, não precisa mais de pedir oração às mulheres. Você vai testemunhar que enquanto orávamos, Deus te usou. E eu fui curada. E eu fui curada. E aí o que aconteceu aqui? Essa mulher sentiu que tinha sido curada. Diz que ela sentiu no corpo que tinha sido curada. Por isso que ela disse, fui eu. Tinha muita gente que tinha tocado no Senhor Jesus. E aí, igreja, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. A grandeza do Senhor. Essa mulher, enquanto estava ali se alegrando na sua cura, enquanto Jesus ainda falava, aqui diz, a partir do versículo 35 do capítulo 5 de Marcos, do Evangelho de Marcos. Aqui diz, enquanto Jesus ainda falava, Jesus ainda estava falando com a mulher, porque ele disse à mulher, filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Receba essa palavra hoje para você. Filha, filho, você foi salvo porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Glória a Deus. E aí, enquanto Jesus falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo, a sua filha morreu. Porque você ainda incomoda o mestre. Olha, que notícia terrível. Jairo pensou, acabou. Não tenho mais o que fazer. Perdi. Foi isso que ele pensou. Não parecia. Não tinha mais o que buscar. Mas olha o que Jesus Cristo disse. Oh, Deus grande. Jesus só disse uma coisa. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, ele não levou em conta aquilo que aquela notícia que o homem deu, que a menina estava morta. Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, olha só, não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, apenas creia. E aí todos nós sabemos o que aconteceu. Quando Jairo chegou, tinha aquela multidão pranteando, a menina já estava morta. E aí aquela angústia, todo mundo aperreado. Jesus Cristo disse, o que é isso? Ela apenas dorme. Ah, riram do nosso Senhor Jesus Cristo. Não creram. Por isso que ele disse, saiam todos.
Então, aquelas palavras negativas, aquelas pessoas que ficam rindo da sua esperança, mantenha uma distância. Só fale com ela para trazer boas novas para ela, mas não receba o que ela diz, não. Quando a pessoa vem com uma frase negativa, dizendo o contrário, rindo de você pela sua fé, você não fique dando ouvidos ao que essas pessoas falam, não. E aí, o que Jesus fez? Quando eles riram de Jesus, ele mandou que todos que estavam fazendo aquilo saíssem. Levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele. E aí, entrou onde a criança estava e, tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Não pare, não. Quando o Senhor te levantar, comece a andar. Andar espiritualmente. Não se acomode no comecinho, não. Eu entrego minha vida ao Senhor Jesus, maravilhoso, muito obrigado, perdoe meus pecados, estou bem, meu nome está escrito no livro da vida, agora eu vou ficar paradinha, bem quietinha, sem fazer nada. Não. Deus quer que você ande. Quando ele deu a ordem lá a Moisés, quando o povo estava desesperado, ele disse: diga ao povo que marche. Não foi, fique todo mundo apavorado, parado, não. Tem que andar. Não fique na mesmice. Nós temos que evoluir espiritualmente a cada dia. Cada aflição, cada alegria, cada situação difícil, cada situação boa. Cuidado que na situação boa temos uma tendência de nos acomodar. E é muito perigoso. Não se acomode. A menina levantou e andou. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Nós precisamos nos alimentar espiritualmente. O nosso alimento é a palavra de Deus. Aleluia! Se você ficar firmado na palavra de Deus, alimentado nesta palavra diariamente, você vai conseguir. Porque apenas parece perdido, mas não está perdido. Até aqui. Assim diz o Senhor.